Hallo, meine Schüler. Hallo, meine Studenten. Guten Morgen. Olá, meus amigos. Olá, meus queridos estudantes. Muito bom dia. Tenho uma proposta hoje para fazer a vocês, que é uma viagem em relação ao número 8. Vamos analisar um pouco essas características do número 8. Para isso, eu vou abrir aqui meu quadro, né, no computador, que vai facilitar essas análises. Ok? Então, eu costumo chamar essa viagem de mapa conceitual. Olha aqui, ó, mapa conceitual, ok? Número, ou melhor dizendo, numeral 8. Pronto. A princípio, eu não utilizava esta nomenclatura, né? Mapa conceitual. Eu chamava isso de análise morfológica, né? Eu costumava chamar de análise morfológica, porque era uma forma de caracterizar este número com base naquilo que é tratado na língua portuguesa, né? Faça análise morfológica da palavra, ou de uma frase, ou de uma sílaba, etc. Aí os alunos costumam descrever cada uma das características desse conceito, né, dessa palavra e tal. E aí eu, aproveitando essa oportunidade, né, dada pela língua portuguesa, eu resolvi transpor isso para a matemática, né? Sempre que eu trabalhava um conceito novo, eu sempre costumo partir a princípio da prática, e a partir da prática eu vou discutindo até chegar no conceito, né? Porque eu eu venho de uma tradição, isso já é uma informação mais para o pessoal da área pedagógica mesmo, né? Para os professor, né? Professora no alemão, né? Para os professores. Então, eu venho de uma tradição mais empírica, né? Eu gosto muito dessa questão do empirismo, né? Da tradição aristotélica, né? Dos pensadores que trabalham muito mais voltados para a prática, e a partir da prática vem um conceito que muitos chamam isso de processo indutivo, né? É mais ou menos isso. Eu costumo chamar um processo socioconstrutivista, ou conforme o pensamento de John Dewey, né, que é um grande educador americano, norte-americano, né, John Dewey, e ele se preocupava muito com essa coisa da prática, né, para formar o cidadão, que aqui no Brasil é muito caracterizado isso através da escola nova, né? Isso aí é um dado para o pessoal que é professor, etc, né? Mas falando nisso, o que aconteceu? Com o passar do tempo, as informações foram chegando e eu percebi que esse conceito, né, de mapa conceitual é o tal da análise morfológica, no caso, né? E mapa conceitual é, é justamente isso, né? Você saber o que é isso que você está fazendo, né? Quais são as principais características, quais os adjetivos, as adjetivações que você pode usar para caracterizar este objeto de estudo, né? No caso, nosso objeto de estudo, nosso parceiro, né? O nosso laboratório tem como elemento, né, principal, né, elemento conceitual, o número 8. Então, a primeira coisa é o seguinte, perceba que eu coloquei aqui, é um numeral. Porque número é a ideia, né? É aquilo que está na nossa cabeça e que as outras pessoas ainda não sabem, porque nós não escrevemos ou não verbalizamos. Como já está escrito aqui, automaticamente vocês já sabem que isso trata-se de um numeral, né? Ou seja, número não é sinônimo de exatamente sinônimo de numeral, né? São coisas um pouco distintas, né? E as pessoas costumam associá-los de forma muito como se fossem sinônimos, e na verdade não são conceitos que partem de um mesmo locus, porém assumem vertentes muito diferentes, ok? Então esse ponto aí é o primeiro. Ou seja, né? Trata-se de um numeral, não é isso? Numeral, que já está aí, numeral, esse é o primeiro ponto, né? Ou seja, 8 é um numeral, então nós podemos fazer a primeira ligação aqui. Eu vou puxar uma setinha, né? Uma setinha aqui indicando, olha aí, 8 é um numeral. Pronto, tá ok aí. Outra coisa, o número 8, nós podemos dizer que ele também possui um valor posicional, né? Valor posicional de 8, né?
Então, aqui, ó, 8 tem um valor posicional, ok? 8 tem um valor posicional. E no valor posicional de 8, nós temos algumas características, né? Eu vou reduzir um pouquinho aqui, ó. Temos algumas características para simbolizar o valor posicional. Vou botar mais uma setinha aqui. Isso eu estou fazendo meio que em forma de fluxograma, né? Porque mapa conceitual também é muito caracterizado, muito simbolizado por meio de fluxograma. Eu sempre que peço aos alunos que façam um mapa conceitual de um determinado objeto de estudo, eles muitas vezes trazem isso por meio do fluxograma. Então, eu vou usar essa característica, né? Falando de mapa conceitual, ele pode ser caracterizado também como uma metodologia. Não é nem na verdade ser caracterizado como, é uma metodologia, né? Uma metodologia, e como toda metodologia pode sofrer, né? Vou pôr aqui, ó, valor absoluto, não é isso? Absoluto, valor absoluto de 8, 8 é igual a 8, ok? Outra coisa também importante em relação ao número 8, que é o valor relativo, né? Valor relativo de 8, ou aqui, ó, valor relativo de 8. 8 é igual a 8. Perceba que não sofreu alteração, né? Já que nós estamos falando justamente de quê? Da casa das unidades. Na casa das unidades, o valor relativo é semelhante ao valor absoluto. Então, a seta aqui, vou pôr outra seta aqui, só para dar um foco, né? E aqui. Como eu tinha dito, né, toda metodologia ela sofre tanto uma crítica no sentido positivo, né? E também sofre críticas no sentido negativo. Ou seja, na verdade não é questão de ser positivo ou negativo, né? A questão é de ser a visão que se tem e o referencial filosófico que se tem de cada situação metodológica, né? Então, é uma metodologia. Tem alguns que consideram o mapa conceitual uma metodologia um tanto casa dos algarismos. Deixa eu ver se vai ficar aqui um pouquinho mais para cá. É uma metodologia, digamos que tecnicista, né, pelo fato de se trabalhar muito com a questão lógica, né, a gente vai taxando, pontuando cada adjetivação, né, cada conceito que está por trás desse objeto de estudo. Eu costumo dizer que é uma metodologia estratégica, né? É uma metodologia estratégica, ou seja, casa das unidades, um algarismo. É justamente por isso que o valor relativo é igual ao valor absoluto, porque nós estamos tratando aqui da casa das unidades dentro do valor posicional, ok? Absoluto, relativo, e aí nós temos isso daí. Então, assim, eu costumo dizer que é uma metodologia pragmática, e o pragmatismo é algo muito interessante na educação, porque mesmo sendo divisão progressista, divisão socioconstrutivista, né? Eu costumo sempre fazer muita referência a pensadores como Levi Vygotsky e Paulo Freire, né? Apesar de que muita crítica tem sido feita a ambos os pensadores, mas eu costumo ser muito radical nesse sentido, né? Não na palavra radical no sentido que tem sido utilizado atualmente, mas radical no sentido assim de que a prática gera o conhecimento teórico, né? De que adianta muita teoria sem a prática? Então, a prática nos dá a ciência, né? A ciência nos dá o saber e o saber nos leva à iluminação ou ao conhecimento filosófico, né? Então, isso é uma coisa muito importante. Bom, como eu já tinha dito, né, casa das unidades, e vejamos mais alguma análise que podemos fazer em relação ao número 8 ou numeral. Uma coisa é o seguinte, vamos situar
esse nosso número dentro do conjunto numérico, né? Dentro do universo numérico. A que universo esse número pertence? Bom, vejamos. Deixa eu colocar aqui, ó. O número 8, né? Ele pertence, né, ao conjunto dos números naturais. Ok? O número 8 ele pertence ao conjunto dos números naturais. E o conjunto dos números naturais é caracterizado, simbolizado pela letra N. N de natural, ou natural, né? Como queiram chamar, porque o conjunto numérico geralmente assume uma referência a outros idiomas, não só o português, mas muitas vezes a língua estrangeira, e no caso o inglês. Então, ele pertence ao conjunto dos números naturais. Outra coisa importante também, bom, é falar o seguinte, situar essa coisa. Mapa conceitual pode ser feito em qualquer série série letiva, né? Em qualquer tempo do conhecimento, seja da universidade até na pós-graduação ou até nas séries iniciais ou na educação infantil, pode ser feito em qualquer tempo do conhecimento. Por quê? Porque isso vai depender muito. Olha o exemplo aí, conjunto numérico, numeral, valor posicional, tudo isso tem relação com o quê? Com as séries iniciais, né? Primeiro ano até o quinto ano e tal. Não importa, mas o oitavo ano, o nono ano, o ensino médio, tudo precisa ter esses conceitos em mente, e é justamente por isso que muitas vezes o pessoal que está nas séries mais acima, né, mais à frente, né, os alunos de mais idades e mais experiência, é, se perde em algumas coisas porque perde esses conceitos básicos, né? E a matemática ela se dá de forma muito interativa, muito integrada. Então eu preciso de ter esses conceitos todos para eu chegar a um conceito mais complexo. Ou seja, olha aí, ó, número par, 8 é um número par. Se eu não sei que 8 é um número par, muitas vezes eu não vou saber que há uma coisa chamada processo de divisibilidade e que trabalha um pouco com esse conceito. Então, eu sei que 8 é divisível por 2, porque 8 é um número par, ou seja, a divisão vai ser uma divisão exata. Então, gente, isso é extremamente importante, nós termos ali, ó, termos em mente, porque senão a gente acaba por perder esses conceitos, né? Muito bem. Então, já vai mais uma característica do numeral 8. Outra coisa importante também que nós podemos dizer sobre o numeral 8 é o seguinte, 8, deixa eu pôr aqui meu fluxograma, né? 8 é um número inteiro, ok? Número inteiro. E o que quer dizer um número inteiro? Número inteiro no sentido de que eu não tenho exatamente uma fração, né? Eu não tenho exatamente uma fração, apesar de que o número inteiro também pode ser caracterizado, pode ser simbolizado como uma fração. É só lembrar que eu posso pôr a barra de fração aqui e colocar o número 1 embaixo. Todo número inteiro ele tem como representante denominador o 1. Então, olha aí, ó, o que é que acontece? É um número inteiro, né? Então, todo o número 8 é um número inteiro, né? Beleza. Outra coisa importante também é um número simples, né? 8 é um número simples. Deixa eu pôr aqui mais uma tarjetazinha de fluxograma, ok? 8 é um número simples. Ok. Por que é um número simples? Como eu já havia dito em relação à questão de valor posicional, né? 8 é formado apenas por um algarismo, né? Com base no referencial de Muhammad al-Khwarizmi, né? O grande matemático árabe, né? Que viveu lá naquela região entre a Ásia e a Europa, né? Alguns costumam localizar como perto ali daquela região da Turquia e tal. Ele viajou muito pela Índia, né? Pela a planície, né? Pela península da Indochina, né? E conheceu a matemática hindu e com isso ele formulou o postulado dos algarismos, né? Então 8 está no intervalo entre 1 e 9, então ele é formado apenas de um algarismo, né, de um dígito, ou seja, ele é um número simples. Mais uma característica que nós conseguimos encontrar em relação ao número 8. Outra coisa
como eu já havia dito, é um número inteiro. O número inteiro ele pode ser positivo ou negativo, mas só que ele é natural. Então, se ele é natural, logo, nós podemos dizer que 8 é um número que representa módulo. E aí eu já saio do ensino fundamental 1, né, propriamente dito, né, e já caio no ensino fundamental 2, ou seja, nas séries mais à frente, né, já que eu estou me referindo ao 8 como módulo. Por que 8 é um módulo? Porque o 8 me aparece sem sinal, nem de positivo nem de negativo. E é um dos gargalos dos estudantes do 7º ano, por exemplo, né, que ficam sempre com aquela dificuldade de caracterizar o número, né, se o número opostos e módulo, né, a diferença. Opostos são números que têm sinais trocados, diferentes, né, trocados e tal, inversos, né, e módulo é o número sem um sinal, é o número natural. Olha aí, módulo, número natural. Foi até uma consequência aqui, ó, né, ficou na diagonal aqui, ó, módulo, número natural. Ou seja, o número 8 é um número natural, ou seja, ele representa um módulo. Porém, algumas pessoas vão dizer que é um número positivo. Há muito conceito, por exemplo, em alguns livros didáticos e na internet, que diz que o número 8 não é o número natural, pode ser também simbolizado como um número positivo, né? Que às vezes a gente faz isso, né? Coloca o 8, né, como um número positivo e não apresenta neste 8 um sinal de mais, um sinal de positivo, né? O que às vezes acaba fazendo com que muitos estudantes se atrapalhem, se confunda com o conceito de módulo justamente por isso, porque às vezes o número está sendo representado por módulo e nós dizemos que é positivo. A outra coisa também, né, retomando, eu não vou ficar assim fazendo um processo ascendente, né? Ou seja, eu vou ficar da série menor para a série maior, não é esse o objetivo, até porque todos que me conhecem sabem que eu não costumo seguir muito essa questão muito linear, né? Eu faço algumas curvas, ou seja, meu processo é muito mais vetorial do que linear, né? Então, eu vou voltar, vamos dizer assim, depois de estar no ensino fundamental 2, eu vou voltar para o 1. Como é que nós escrevemos 8 por extenso? 8. Porque meu objetivo é alcançar as diversas classes sociais educativas, né? Social education, né? Ou seja, pegar alunos de diversas áreas do conhecimento. Então, tome aí, né? O 8 por extenso é escrito assim, 8, né? Bom, vamos caminhando, né? E agora vamos fazer algumas relações. Por exemplo, vejamos aqui, já falei de módulo, então eu posso colocar aqui do lado, ó. Vou colocar aqui do lado que 8 é igual a, deixa eu botar uma barra aqui, é igual a 8. E olha aí a representação do módulo, 8 é igual a 8. Pronto, módulo. O módulo é representado dessa forma. E aí nós temos aí 8 igual a 8. Bem, pode ser mais alguma coisa? Eu falei que 8 é um número positivo. Pode ser representado como um número positivo, apesar que o ideal é que nós coloquemos o sinal de mais, né? Mas tudo bem. Vamos lá, então, vamos dizer que 8, né? Vou pôr aqui, ó, do ladinho aqui, já que dá espaço, 8 é igual a mais 8. Pronto, é igual a mais 8, né? É um conceito um pouco controverso, porque, na verdade, o mais correto seria assim, mas já que tanto o livro didático como a própria internet muitas vezes diz que o conceito em si de número natural é número inteiro positivo, né? Então, beleza, vamos aí, 8 igual a 8. Vejamos aí outra coisa. Caminhando pela vereda do número decimal, né, do número racional propriamente dito, nós podemos também representar este 8 da seguinte forma. Vamos falar de número racional. Ou seja, o conjunto dos números naturais ele é pequeno, ele está dentro, né, ele está contido dentro do conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números naturais ele está dentro também dos números racionais, né, já que os inteiros também estão dentro dos números racionais. É um dentro do outro, né, é um negócio bem louco assim, um dentro do outro. E nós dizemos que o número racional contém o inteiro e o natural. Ele é maior que, então ele contém. E essa simbologia nós usamos muito para representar o nosso próprio sistema solar, né? Então é mais ou menos isso.
a nossa estrela, o nosso astro maior é o Sol, e nós temos os seus representantes, né? Estrela, a nossa estrela e os astros que acompanham ela, né? Então, o maior atrai os menores, né? E essa dança dos astros se dá também nos conjuntos numéricos. Outra coisa importante também, 8, né? Falando de racional, né? É igual a 8,0. Pronto. O número natural ele não possui casa decimal válida, mas nós podemos representar a casa decimal dele assim, com o zero. O zero é chamado de quê? O tudo que o nada tem, ou seja, o que havia do povo até então o zero ser estabelecido matematicamente como um número válido. Muita confusão houve, né? Só pensar nos números romanos que não tem a presença do zero, né? Então tá aí, 8 é igual a 8,0, né? Deixa eu apagar essa bolinha que eu fiz aqui, não tem nada a ver. Pronto. Outra coisa também que podemos dizer do 8, eu já falei de fração, né? Então, em se tratando de fração de número racional, nós podemos representar o 8 da seguinte maneira. 8 é igual a 8. Eu vou dar um Enter aqui. Deixa eu ir para baixo, colocar uma barrinha de... Tá, ficou muito baixo. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Pronto, eu vou fazer um desenho, tentar fazer um desenho bonitinho aqui, ó. Olha só a barra de fração. Consegui. Ai, ficou torto. Espera aí, estabelecer um critério aqui. Não ficou legal. Deixa eu apagar. Eu tenho que pedir ajuda a alguns colegas meus aí do YouTube para me ajudar a desenhar. Olha aí, Márcio Artes. Me dá uma força aí, Márcio Artes, no desenho aí para que eu me aprimore um pouco mais. Valeu. Um abraço aí para a galera também que sempre tem me apoiado aí, né, nesse processo, meus queridos alunos que têm sempre me dado uma força aí. Valeu, galera. Olha só, então aí, ó, embaixo, né, embaixo desse 8, é lógico que vai aparecer quem? Quem não podia ser outra pessoa, a não ser, deixa eu fazer um desenho aqui, fazer um desenhozinho meu, o número 1. Então, ó, olha só, 8/1. Pronto. Não ficou um muito legal não, mas dá para entender. 8 é igual a 8/1. Pronto. É isso aí. Ah, tem mais alguma coisa que nós podemos representar o 8? Tem sim. Vamos ver. Bom, 8 pode ser representado da seguinte forma. Ah, eu esqueci de colocar a seta aqui. Espera aí, deixa eu pôr a seta. Setinha aqui, vamos lá. Tudo está sendo direcionado para o número 8. Outra coisa importante também em relação ao 8. O 8, deixa eu abrir aqui, né? O 8 pode ser representado da seguinte forma. 8 é igual a, abre parêntese, 8, fecha parêntese, aí, fecha parêntese, e eu vou pôr um númerozinho aqui embaixo. Ó. Deixa eu reduzir isso aqui. Eu vou pôr um númerozinho aqui embaixo, vou dar um Enter. Deixa eu ver como é que eu faço. Não vou dar um Enter não. Vou fechar aqui, pronto. Vou tentar fazer um desenho bonitinho aqui. E eu vou colocar aqui, ó, o número 10. Pronto, ó, consegui. Aí, ficou legal. Pronto. 8 pode ser representado assim, 8 na base 10. Ou seja, sistema de numeração decimal. Olha aí, o sistema de numeração decimal é representado desta forma. Nós não usamos um número assim, mas nós temos que saber que isso trata-se de um sistema de numeração, um sistema numérico. Nosso sistema numérico é chamado de sistema de numeração decimal, ok? Sistema de numeração decimal ou sistema de numeração. Opa, deixa eu botar uma letra maiúscula aqui. De numeração indo-arábico. Vou abrir mais um pouco. Indo-arábico. Pronto. Indo-arábico. Vou tentar abrir um pouquinho mais para ficar tudo certinho. Chegar mais um pouco. Pronto. Sistema de numeração
decimal ou sistema de numeração indo-arábico. Lembra que eu falei de Muhammad al-Khwarizmi? Indo-arábico. Lembra que eu falei da península da Indochina? Hindu. Pronto. E mais uma coisa, ou de base 10. Pronto, olha a base aí. Lembrando que base 10. Pronto. Ok? E ali, pelo que vocês viram, está subescrito, né? Potência, nós temos o expoente, é sobrescrito. No caso da base 10, é subescrito. Pronto, subescrito. Ok? Porque está embaixo. Então, nós chamamos de subescrito. Olha aí, 8 é igual a 8, 8 na base 10, ou seja, sistema de numeração decimal. Beleza? Tem mais alguma coisa em relação a 8? Espero que vocês não estejam cansados e cansadas com tanta informação em relação a 8. Tem gente que pensa assim, caramba, tem tanta coisa para representar esse numeral, eu nem tinha pensado nisso, mas tem, gente. Por isso que é tão importante essa questão do mapa conceitual. É por isso que é importante nós não nos prendermos a, digamos assim, a escolas pedagógicas especificamente. A gente diz assim, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque não. Gente, todas as escolas pedagógicas são importantes, senão elas não faziam parte da nossa história da educação. Tradicionalismo é importante, tecnicismo é importante, socioconstrutivismo, construtivismo, interacionismo social, etc, etc, etc. Ou seja, a comuna, né, ela é extremamente importante. Agora, a intolerância é que não é nada importante. A intolerância engessa as pessoas, né? Ok, fica a dica aí. Bom, então, assim, 8 é igual a mais alguma coisa? É, sim. Aproveitando esse conceito aqui, eu vou trazer um outro. Vamos abrir aqui, 8. Eu vou colocar um 8 aqui. Já está quase acabando, está quase acabando. 8 é igual a 8, só que esse 8 agora vai ser representado de maneira diferente. Eu vou colocar assim, ó, 1, 0, 0, 0, fecha parêntese, beleza? Então agora nós temos aqui, eu esqueci da setinha aqui, ó. Pronto, esqueci dessa setinha aqui, prontinho, apontando para o nosso 8. E aí vocês vão perguntar assim, oxe, o que é isso aqui? É um 1000? 8 é igual a 1000? Como assim? Não, não, gente, calma. 8 é igual a 1000. Olha aí, olha a simbologia, o pai 1000. Eu vou tentar fazer um desenho aqui. E o que é que eu vou fazer agora? Olha só, vou tentar desenhar o número 2. Pronto, consegui. Não ficou muito legal não, mas aí dá para ver que mais ou menos é o número 2. Olha só, 8 é igual a 1000. Isso, olha só, base 10? Não, agora é base 2. Ou seja, 8 na simbologia ou na representação binária, né? Número binário, né? Aí a gente vai agora recorrer à informática, né? O sistema de informatização. E dentro da lógica de computador, né? Do sistema de configuração binária. Mais à frente eu vou falar um pouco sobre isso aí para o pessoal do 8º ano, né? O pessoal do 8º ano discute muito essa questão de números binários, né? Na formação dos números. Então, olha aí, ó, 8 pode ser representado assim. Agora, a grande curiosidade que as pessoas têm e como é que nós chegamos a essa forma binária, né? Como é que nós transformamos o 8 nisso daqui? Bom, tudo tem uma forma de se fazer, né? Para se chegar a este conceito, é preciso de todo um processo. E como é que se dá esse processo? Eu vou tentar mostrar aqui rapidamente para vocês verem como é que é. Lembrando que nós estamos quase terminando, ok? Mas é um processo longo mesmo devido a tantos conceitos. Vejamos aí, então. Eu vou pegar o número 8. Deixa eu ver aqui um espaço mais adequado, porque eu já estou quase sem espaço. Vou colocar aqui. Eu vou pegar o número 8. Eu vou desenhar aqui o meu 8. Vou colocar um algoritmo da divisão. 8 dividido por 2. 8 dividido por 2 dá 4. Ok? 4 vezes 2, 8. Para 8 dá 0. Né? Divisão exata. Agora, eu vou pegar o 4. Vou dividir por 2. Perceba que o divisor ou denominador é sempre 2, porque o sistema é binário. 4 dividido por 2 vai dar 2. E aí eu tenho 2 vezes 2, 4. Para 4, nada. Ok? E aí agora
eu vou pegar o 2 e vou dividir por 2, ok? Bom, 4 dividido, acho que eu coloquei 0 demais aqui. 8 dividido por 2 dá 4, que 4 vezes 2 dá 8, para 8 nada. 4 dividido por 2 dá 2, que 2 vezes 2, 4, para 4 nada. E agora 2 dividido por 2, que dá 1. Eita, gente, eu botei 0 demais aqui. 1 vezes 2, 2, para 2 nada. Não, tá certo, tá certo. Não errei, não. E com isso nós temos, olha só quem apareceu. Aí vocês vão perguntar assim, eita, mas aqui ficou como se fosse 1000 e aqui está assim. Ok, assim, vamos subir. Eu vou colocar agora uma representaçãozinha aqui. Eu já estou com a caneta, então vou fazer assim, ó, sobe. Primeiro número que apareceu é o quociente, ok? O último quociente. Então daqui eu subo para aqui e eu peguei o primeiro resto e aí eu subi para o segundo resto. E daqui eu subo para aqui e agora eu peguei o primeiro resto. E agora eu tenho 1, 0, 0, 0, pronto. E aí está a representação do número 8. E agora vocês têm mais ou menos uma ideia de como é que dá essa representação binária. Lembrando que isso aqui tem a ver com bit, e bit significa energia e processo de transmissão de dados. Depois eu falo sobre isso. Agora, no momento, não dá não, porque não vai ficar muito grande esse processo de discussão. E aí, agora nós temos 8, como eu já tinha falado sobre o conjunto dos números racionais. Então, tem mais alguma coisa para falar do 8? Ah, tem sim. E nós vamos falar agora. Vejamos aí. Outra caixa de texto. Eu vou colocar aqui no cantinho. Bem, então o que é que eu posso dizer? Fração imprópria. Ok? Imprópria. 8 pode ser representado como uma fração imprópria. E por que 8 pode ser uma fração imprópria? Ah, é lógico, porque 8 é caracterizado como uma fração ordinária. Aquela fração que possui como denominador um número diferente de 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000, não sei o quê. Ou seja, do 1 seguido de algum zero. Ok? Então, 8 é uma fração imprópria. Olha por quê? Porque 8 tem como denominador, mesmo que não apareça, o 1. Beleza? Então, aí é isso que acontece. Eu vou pôr aqui mais uma caixa de texto aqui embaixo. Ok? E aí agora, ordinária. Pronto. É uma fração ordinária. E aí, ó, nós temos os conceitos que estão por trás do numeral 8. São esses aí. Quem souber de mais algum conceito, quem quiser citar mais alguma coisa, é só falar comigo e mandar ver aí, porque é isso que nós precisamos, de pessoas que não acreditem em tudo que vê, né? Ok? Então, assim, vamos deixar esse conceito chamado fake news tão horrível que tem aparecido tão constantemente no dia a dia de nossa sociedade, na lei do esquecimento, porque a falta de entendimento das coisas, de se fazer a mapa conceitual do que se ouve, do que se diz, do que se fala, do que se escuta e do que se aprende também, seja lá onde for, que faz com que essa história de fake news tenha tomado um patamar tão grande a ponto de levantar governos e derrubar governos. Não é isso, gente? Então, observem aí, analisem todos os pontos direitinho, vejam que o número 8 agora passa a ser algo bastante expressivo na vida de vocês, porque, né, isso, como dizia o grandioso filósofo grego, né, da antiguidade, né, daqueles chamados pré-socráticos, né, Pitágoras, tudo se representa em números, né? Tudo são números. Ou seja, nós podemos retratar o mundo através dessa linguagem chamada linguagem da matemática, né? Ou linguagem dos números. Vamos viajar, galera, vamos viajar, vamos curtir aí, usar a nossa mente para tornar a nossa sociedade um ambiente cada vez melhor, ok? Eu espero que vocês tenham entendido os conceitos que estão por trás de número 8, ou numeral, como eu já tinha dito, né, já que eu verbalizei e também escrevi, fiz a grafia dele, ok? Tenham todos um bom dia, né? Até a próxima aula, ok? Bis beide, auf Wiedersehen, ok?
Bye. Valeu, galera.